Olá, queridos amigos que seguem o Centro Espírita Antônio Cruz nas redes sociais. Com a permissão de Deus, estamos aqui novamente para mais um SEAC em Casa. No vídeo de hoje, Arilson Ferraz abordará o tema Auto-Perdão. Mas antes, teremos um momento musical com Natiala Figueiredo. Nós esperamos que vocês gostem, que tenham todos uma semana de muita espiritualidade e que possamos seguir confiantes na providência divina e com a certeza absoluta do amor que o Altíssimo dedica a cada um de nós. Fiquem com Deus. Com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que o totem estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia eu poder chegar ao ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Elevo a minha alma, me faz tão perfeito, me leve a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que o totem estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia eu poder chegar ao ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Elevo a minha alma, me faz tão perfeito, me leve a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós.
queridas amigas, queridos amigos, que Deus abençoe em mais um momento de reflexão. Nos foi pedido aqui falar um pouco sobre auto-perdão. Bem, a gente volta e lembra um pouco da situação, por exemplo, de Judas, quando comete aquele equívoco, entre aspas, traindo Jesus. Quando ele se depara com o feito, ele entra em um processo de culpa e descamba para o suicídio. Ele não suportou o equívoco. Mas nós também podemos lembrar de Pedro, quando nega Jesus 3 vezes. E ao invés de se matar, ele vai se castigando, se autopunindo o tempo inteiro, até encontrar com Jesus, que o livra da culpa, convidando o apóstolo a restaurar a própria culpa, perguntando também 3 vezes se ele o amava. Era uma forma psicológica que Jesus utilizava para que Pedro pudesse restaurar-se pela repetição aquele momento em que ele cometera a negação. Era uma forma de Pedro elaborar aquilo que ele tinha feito e começar a partir daí se perdoar, compreendendo que estava sob pressão, estava diante de uma situação extremamente nova e bastante sofrido pela prisão do Mestre. Então, da mesma forma, nós precisamos refletir acerca dos nossos equívocos, dos nossos erros. Não é o Espiritismo que nos diz que somos seres viajantes do tempo, carregando uma canga de imperfeições? Bem, esse saber nos deixa bem claro que errar, na nossa condição, é algo extremamente comum. É, às vezes, natural. As imperfeições predominam e dominam, na maioria das vezes, os nossos comportamentos. Isso no campo do pensar, do falar e do agir. Então, se nós temos essa compreensão, nós podemos manejar esta situação do equívoco, do erro cometido. Podemos descambar para a autopunição, para uma culpa, transformando-a numa ideia fixa do erro cometido, ou podemos começar a examinar que, por conta da nossa imaturidade espiritual, nós acabamos nos equivocando. Porém, esse equívoco pode nos ser uma grande lição. De que forma? Pode nos levar a examinar a princípio o que nos levou ao equívoco. Quais eram as imperfeições que estavam ali me guiando? Podemos também examinar o nosso nível de vigilância. Eu estava mesmo atento? Onde foi que eu desviei o meu foco, o meu pensamento? Por que eu me deixei inebriar por aquilo e acabei me equivocando? São avaliações que vão nos medindo. Essa avaliação vai nos ajudando a nos conhecer melhor, entendendo que a inferioridade que ainda nos caracteriza tem um caminho que nos leva a vários erros. Então é uma forma da gente examinar quando e como essa inferioridade se apresenta. De que forma ela vai sendo construída por nós até nos levar ao erro. Bem, a partir daí podemos também ver o que estamos buscando nisto que nós consideramos erro. O que me levou a isso? Qual era o desejo que estava por trás disso? Ao ponto de cometer tal infração. E assim a gente vai reconhecendo quais eram os meus objetivos? O que é que eu queria ali,
buscar? Por que em algum momento eu perdi a lucidez? E o que é mesmo esse erro? Qual é a profundidade deste equívoco? Quais são as consequências? Tudo isso são reflexões que nós vamos fazendo, neutralizando a culpa. Porque a culpa ela vai estagnar o indivíduo para ficar ruminando o erro cometido. Enquanto que nós, com essas análises, nós não damos brecha à culpa, porque é uma perda de tempo, diz André Luiz. Nunca se ouviu dizer que a culpa foi boa conselheira, que promoveu algo de bom na nossa reforma, na nossa transformação interior. Então, nós espíritas não podemos nos prender a esses processos autopunitivos. E precisamos aí estabelecer o auto-perdão, que não pode ser classificado ou comparado com conivência conosco diante do equívoco cometido. O auto-perdão é uma autocompreensão da nossa fragilidade moral. Quando eu compreendo a minha fragilidade moral, eu não fico me punindo, eu entendo que faz parte ainda das minhas condições evolutivas, me equivocar, e que eu preciso me debruçar diante desse equívoco para ir diminuindo as suas repetições. Então, me perdoo porque eu ainda não sou um espírito maduro, pleno, consciente, ao ponto de diminuir os equívocos ou ao ponto de não errar. Então, para que a gente possa exercitar o auto-perdão, nós precisamos entender a nossa condição evolutiva. E aproveitando, como eu disse, o equívoco para aprender. Tem muita coisa que a gente pode aprender num equívoco cometido. E o auto-perdão vem do auto-amor, já que o amor é que faz surgir o perdão. Eu preciso entender que não são só essas fragilidades morais que trouxemos de outras existências, mas a própria vida cotidiana, os próprios dias vividos, o atual momento, as demandas que nos surgem, as preocupações, as pressões da vida. Tudo isso corrobora muitas vezes a cometermos erros. O importante é estarmos sempre atentos para examinar o erro. Não vamos nos punir porque isso nos atravessa, impedindo uma análise mais profunda. Porque é daí que gera a autoconscientização. Quando a gente se depara com algo que não foi bem feito, quando a gente se depara com algo que saiu errado, precisamos examinar tudo, precisamos fazer uma análise profunda para ver o que gerou o erro. Isso em vários fatores da vida. Sem um exame, sem uma avaliação, como corrigir aquilo? Dessa forma, o espírito que está interessado em crescer, ele vai ficar atento, porque à medida que ele vai estudando os seus equívocos, ele vai percebendo as nuances que levam ele a acontecer, ou os sutis deslizes que vamos tendo, ou que tivemos, que nos levou a essa situação. Precisamos entender que o erro também é uma fonte de lições, que o auto-perdão nos possibilita perceber qual o melhor caminho da próxima vez, ou o que não fazer da próxima vez, ou de que forma vigiar nenhuma outra oportunidade, ou quais foram as imperfeições que patrocinaram esse equívoco. Então, vou trabalhá-las, eu vou corrigi-las. E cada vez mais vamos errando menos.
ou este erro, muitas vezes, que se repete, ele não terá a mesma força. Porque, a princípio, começamos a errar de impulso. Nada passa pela elaboração de uma consciência desperta. O discernimento ainda não está completamente amadurecido. Fazemos algo automático, de forma automatista. Mas chega um momento em que a gente começa a se implicar com o erro. É o desenvolvimento do espírito. Ele começa aqui entendendo e se inquietando com aquilo. Então nós vamos nos inquietando e vamos começando a examinar. Para um primeiro período, há espíritos que se inquietam e começam a se punir. Isso faz parte também do processo evolutivo. Até que o espírito amadurecido, ou à medida que vai amadurecendo, ele vai percebendo que a culpa não trouxe resultados saudáveis, ou não modificou o drama, ou não modificou o equívoco, não sanou absolutamente nada. Às vezes leva a pessoa até a depressão, a autopunição de variadas formas. Mas quando a consciência vai despertando, ela vai se analisando seus passos, as suas decisões, as suas escolhas. E vai entendendo que eu posso evitar o erro, eu posso minimizá-lo, eu posso fazer com que ele tenha um menor impacto, até fazer com que ele desapareça. Sem auto-perdão, a gente abandona a tarefa e fica se achando como seres inválidos, impotentes e falidos. Não, é importante que entendamos que a queda nos leva a um saber sobre nós, a um saber sobre a sombra, esta sombra que carregamos. Daí exercitemos o auto-perdão. É claro que no início as pessoas costumam se perdoar, mas muitas vezes ali está um pouco de conivência com o erro. É natural também. Mas à medida que vamos trabalhando, vamos vendo que não posso ser conivente com isso que eu fiz, porque os resultados só serão negativos para mim. Eu preciso lidar com algo que não é bom, não é saudável e que eu preciso ir diluindo pouco a pouco. Eu não posso deixar em momento nenhum que a conivência com o que eu cometi me leve a uma zona de conforto para que eu possa novamente repetir, criando às vezes um discurso que muitas pessoas criam, que é dizer que eu sou humano e o humano erra. E nesse discurso ocorre muitas vezes um afrouxamento moral, para inconsciente termos a possibilidade ou a desculpa de poder errar novamente. Então, nos perdoemos, trabalhando constantemente para a transformação moral, para chegarmos um dia em que, sem perceber, sem nos darmos conta, já não estaremos nos equivocando de forma tão profunda, tão desastrosa e tão comprometedora. Muita paz.